Glória a Deus, mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Aleluia, essa é a nossa série de mensagens objetivando despertar no coração daqueles que são seguidores de Cristo para poderem cumprir a missão que o Senhor tem dado para nós. Amém? E hoje eu quero pregar sobre mais um tornando-se um cristão de excelência. Um cristão de excelência. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, versículo 2. Amém? Tornando-se um cristão por excelência. Interessante que há duas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês e que vocês refletissem sobre ela. Primeiro, que tipo de cristão eu quero ser? A segunda pergunta, que tipo de cristianismo eu quero viver? São duas perguntas muito importantes, porque na verdade você tem a opção de viver um cristianismo superficial, nominal, como antigamente, criticavam os católicos porque diziam assim: não, ele é um católico nominal. E nós temos muitos cristãos nominais, cristãos superficiais. Do outro lado, nós podemos ver um cristianismo que muita gente fala sobre ele, mas não vive esse cristianismo. Por quê? Porque normalmente nós temos uma cultura não da excelência, não do melhor. Normalmente a cultura que temos é do bom. Tá bom, não é verdade? Tá bom. Aí você diz assim: ah, legal, tá bom mesmo. Mas o bom, irmão, não é o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é o melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus disse para Marta: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Jesus não disse a boa parte. A melhor parte. Por quê? Porque nós somos desafiados à excelência. Você percebe que todas as pessoas que são bem-sucedidas na sua vida, elas buscam naquilo que lhes incumbe fazer, a missão que lhes é confiada, elas se entregam àquilo e fazem aquilo com excelência. Tá bom, ela disse assim: não, tá bom, mas pode ficar melhor. Ela nunca está satisfeita com apenas o bom, ela quer o melhor. E aí você percebe por que a mensagem? Porque Deus está dizendo para nós o seguinte: muitos cristãos estão satisfeitos com o bom. Viver uma vida cristã assim, superficial, tá bom do jeito que tá. Mas aí aqueles que realmente querem a excelência vão dizer para você assim: não, mas pode melhorar. Nós podemos intensificar, nós podemos nos aprofundar, nós podemos apresentar algo melhor. Mas comumente a nossa cultura não é uma cultura da excelência. E isso chegou na igreja. Isso vem de lá de fora. Ah, tá bom. Não, mas pode ficar melhor. Não pode? Pode. Porque o melhor exige de nós renúncia, mais disposição, mais entrega, mais tempo de dedicação. É a excelência. E você pode perceber que quem se satisfaz com o bom, resiste o melhor. Eu vou repetir. Quem se satisfaz com o bom, resiste o melhor. Então, aquela pessoa que chega próximo de você e diz assim: não, mas olha, nós podemos fazer o melhor, você normalmente resiste a essa liderança, a essa pessoa. Ah, aqui em casa tá bom, mas pode melhorar, pode ficar melhor, não pode? Pode, mas tá bom, desse jeito tá bom.
Normalmente é assim, irmãos. Nós nos acomodamos com o bom. E esquecemos que quando Deus confiou algo à nossa mão, Deus exige de nós o melhor, a excelência, naquilo que Ele confiou às nossas mãos. Quando Deus me confiou aquela mulher para ser a minha esposa, Ele não disse assim, olha, eu estou te confiando esta mulher para que você possa fazer o que é bom, né? Não, você vai fazer o melhor por ela, amém? O melhor por ele. Não, mas o bom, não é o bom. O bom tem aquele pensamento do mundo. E eu sei que você quer ser bem-sucedido. Você tem uma escolha a fazer. O cristão tem uma escolha a fazer. Ou ele é um cristão de excelência, ou ele é um cristão mundano. Ou um ou outro. Aquele cristão que está conformado com o que está ali, estabelecido como reino de Deus, como igreja do Senhor, como discípulo do Senhor, ele está ali acomodado, está tranquilo. Tranquilo. Pastor, eu vou para o céu. Eu vou dizer para você, se você não está dando valor ao céu que desceu, como é que você está imaginando que você vai estar com o céu? O céu que desceu, irmão, não foi bom, foi ótimo. O preço foi muito alto, não foi qualquer preço. Diz a Bíblia que o preço foi muito alto. O cristão mundano é o cristão que busca a sua satisfação pessoal. Tá bom para mim. Ele não está pensando no outro. Ele quer a sua satisfação pessoal. Em contrapartida, o cristão por excelência, ele quer cumprir a missão com excelência que Deus deu para ele. Olha a diferença como existe. E a Bíblia, de acordo com a Bíblia, querido, como a Bíblia nos ensina, você pode sim ser um cristão com excelência, tendo somente 3 atitudes. A primeira atitude: troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. O que é isso, pastor? A Bíblia vai te dizer o que é isso. O que é altruísmo, pastor? Você não precisa de um dicionário, não. A Bíblia vai te dizer o que é. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. Mas olha só o que você quer. O que é altruísmo, pastor? Filipenses diz, Paulo fala, Deus ordena, não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Isso é altruísmo. Altruísmo não é só pensar em você, mas é pensar no outro. Quando o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, a igreja de Jesus, não pensa no outro, aí você vai dizer, não, mas é pensar no bem, da pessoa, pastor, no status social dela, para ela, não, eu estou falando no bem espiritual dela. Você não vai mudar o mundo, mas as pessoas podem ser mudadas, em nome de Jesus. E da onde que elas mudam, pastor? Da partir do momento que elas se encontram com Deus. É o espiritual, meu irmão. A Bíblia diz que Deus nos deu o seu espírito. É por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. Quem tem o espírito de Deus não pode ter o mesmo pensamento que as pessoas do mundo têm. Não pode, irmão. Não pode. Esteja atento ao que Deus está falando com você nessa noite. É cristão por excelência. Toca no teu irmão e diz, irmão, cristão por excelência. Aleluia. Nós não podemos ter a mesma forma de pensar daquela pessoa que está no mundo. Não. A nossa forma de pensar é diferente. A nossa maneira de pensar é diferente. A Bíblia diz isso. Deus nos deu o seu espírito. É por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Não podemos pensar como o mundo. Não, pastor, mas todo mundo pensa assim, mas eu penso diferente. Como se eu penso? Eu penso o que a Bíblia diz que é.
Mas todo mundo pensa assim, mas você não é todo mundo. Você não tem, querido, você é um cristão. Você não pode, querido, ter o mesmo pensamento que o mundo tem. Você tem que ter o pensamento que Deus tem. Porque Ele te deu o Espírito dEle para que você pense diferente. A tua forma de pensar é que vai mudar o contexto em que você está. A excelência vem aí. A excelência vem exatamente, Paulo disse assim, olha, não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Sejam salvos. O pensamento do mundo, irmão, é exatamente um pensamento egoísta. Cada um pensa em si mesmo. Pastor, primeiro o meu, depois é que eu vou pensar nos outros. Mas você já parou para perceber se a igreja pensa assim, irmão? Você já parou para perceber? Não, pastor, não, querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus nos deu missões. Deus nos incumbiu, Deus nos deu tarefas, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons. Amém? Deus nos confiou funções na igreja dele. Deus nos deu uma missão nessa terra. E aí Deus está falando, é diferente, com você é diferente. Pelo amor de Deus, conosco é diferente. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ficar pensando só em nós mesmos. Porque nessa hora muita gente está indo para o inferno. Muita gente está morrendo sem Jesus Cristo. Você já imaginou isso, querido? Isso não toca você, isso não mexe com você. Ah, pastor, mexe então. Nós precisamos, porque é assim, irmão, a cabeça do mundo é assim. É egoísta. E eu não estou falando numa transformação social, eu quero enfatizar isso daqui. Porque tem muita gente que pensa no social. Eu não estou dizendo que o social não deva ser pensado. Mas não é o social que transforma a pessoa de dentro para fora. O social transforma a pessoa por fora, mas por dentro não. Por dentro é o Espírito de Deus que transforma a pessoa. É o Evangelho do Senhor que transforma a pessoa. Você está entendendo, irmão? A prioridade de Deus não é transformar o social, porque senão nós não teríamos pobre na terra. Jesus disse, o pobre vós tereis sempre com vocês. Jesus disse isso. Mas veja o que Jesus quer. Buscai primeiro o reino de Deus. Então nós temos que ter um pensamento o quê? Um pensamento altruísta. Nós temos que pensar no próximo que está perdido, que está enganado, que está ludibriado, que está cego por Satanás. Eu contei aqui, no sábado, quando nós saímos daqui, e eu cheguei em casa, depois do dia aqui com os irmãos na obra, e eu cheguei em casa, debaixo lá na minha casa, tem lá um chaveiro, tem lá um barbeiro, e tudo que eles falam ali, repercute lá em cima, a gente ouve tudinho, né, amor? E aí, eu estava no meu quarto, e tinha duas pessoas conversando sobre o quê? Sobre a igreja. E sentando a lenha na igreja. E para variar, entrou o pastor também. Não eu, mas a figura do pastor. E falava. Mas eu tenho a minha fé. Eu creio em Deus, eu tenho a minha fé. Eu não preciso da igreja. E eu estou ouvindo ali, né? A conversa estava... E aí, pastor, o que o senhor fez? Foi orar por eles. Por quê? Porque eles estão cegos. São pessoas cegas espiritualmente. São pessoas que precisam, queridos, de que alguém chegue perto deles e fale assim, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja do Senhor... Ah, mas eu estou orando pela tua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar o teu coração. Não, mas a igreja, não estou falando da igreja, eu estou falando da palavra que vai transformar o teu coração. Você está entendendo, irmão? Muitas vezes nós não temos tempo. E pastor, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu só tenho tempo para mim. Nós estamos sendo egoístas, irmãos. Você já parou para pensar nisso? A igreja precisa ser altruísta, a igreja precisa pensar no próximo, que está aprisionado, que está cativo de Satanás. Certa vez uma mulher, uma esposa,
Chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu tanto tempo que eu falo de Jesus para o meu marido, e até agora nada, pastor. O que eu faço? Eu falo de Deus para ele, pastor, falo de Jesus para ele. O pastor disse assim: minha irmã, pare de falar de Deus para o seu marido e comece a falar para Deus do seu marido. Você está fazendo o inverso. E mostre esse Deus nas suas atitudes. Seu marido vai mudar. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudam, mas elas não vão mudar de uma hora para outra. Elas querem ver em nós alguma mudança. Elas querem ver que aquilo que eu falo é aquilo que eu realmente estou buscando por excelência. Eu não sou perfeito, mas ela percebe que eu me esforço, que eu renuncio, que eu busco, que eu tento, que eu me quebranto. Ela percebe que tem alguma coisa diferente naquele rapaz, naquela menina, naquele menino, naquele senhor, naquela senhora, naquele casal. Eles não são perfeitos, porque a igreja é constituída de pessoas. Não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição, da maturidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Cristãos por excelência. Segunda atitude para nos tornarmos cristãos por excelência. O que, pastor? Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Isso vai levar você a entender que há uma diferença entre o que é urgente e o que é eterno. Mas isso é urgente, pastor, mas é eterno? Não, calma. Às vezes, a cultura que nós vivemos no mundo hoje, especialmente na geração que vivemos, é uma geração, é uma cultura imediatista. Eu quero isso para ontem. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Para quando o senhor quer? Rapaz, eu queria isso para ontem. Não é verdade? Você sai daqui da igreja, está morrendo de fome, chega numa pizzaria, eu quero uma pizza. Vai, quantos minutos? Se fosse possível você chegar na pizzaria, a pizza já está pronta para você. É chegar, sentar e a pizza vir para a mesa. Nós somos imediatistas. Vivemos nessa cultura. Mas a cultura do reino de Deus não é imediatista. Ela tem um processo, ela tem etapas. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas antes esperei com paciência, porque a paciência, querido, gera a experiência, e a experiência gera a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Há um processo. No reino de Deus não há uma cultura imediatista, mas nós somos influenciados pela cultura do mundo, que é uma cultura imediatista. Mas não podemos trazer isso para o contexto do reino, o reino que vivemos, a igreja que vivemos. O nosso pensamento tem que ser um pensamento voltado para uma perspectiva de eternidade, de coisas que são eternas e não coisas que são passageiras. E esta é a realidade. O cristão mundano, o cristão que tem a mentalidade mundana, ele vive assim. Ele não consegue pensar nas coisas que são eternas, só naquelas coisas que são passageiras, porque elas são imediatas. São imediatas. E por causa dessa cultura, muita gente toma a decisão errada, porque toma a decisão precipitada. Eu preciso para onde? Eu preciso disso para agora, eu preciso... É assim. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Paulo diz o seguinte, olha só o que Paulo diz: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas não no que não vê, pois o que se vê é o quê? Transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, em nome de Jesus, o cristão por excelência,
ele não vive o dia a dia dele baseado no que ele está vendo. Ele vive baseado no que ele crê. É diferente, irmão, mas é diferente. É diferente. A excelência não é aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que nós estamos crendo. Eu sei que nós vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda não vejo, mas eu creio. E porque eu creio, eu luto, eu renuncio, eu me entrego, eu vou, aleluia, eu abro mão, eu jejuo, eu batalho, eu estou lutando. Não estou vendo, mas eu creio que eu vou chegar lá. Você está entendendo isso, irmão? A nossa motivação, o nosso motor, não é gerado, irmão, pelos pensamentos efêmeros, passageiros, mas por aqueles que são eternos, que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Você está entendendo isso? Amém? Amém? Você não vê, você não está vendo, pastor, não estou vendo a igreja cheia, e uma fila de gente esperando o próximo culto. Você não está vendo isso, irmão? Você não consegue enxergar isso? Sabe por que nós não conseguimos enxergar isso? Sabe por quê, querido? Porque os cristãos estão com um pensamento que mundano. Eu vim, e aquele outro, e aquela outra pessoa. Qual o esforço que você fez essa semana para que alguém chegasse até aqui nessa noite? Que você pudesse estar com ele aqui nessa noite? A igreja precisa acordar nesse sentido. Amém, queridos? A motivação não é se tem um pastor bom lá, se é se tem um profeta que vai, profetizar, que vai revelar, ou se vai ter um conjunto, ou se... Não! Nós queremos ver uma igreja cheia, não motivada por aquilo que ela faz, mas motivada, querido, pelo poder de Deus que se manifesta em pessoas sendo transformadas, avivadas, em nome de Jesus. As pessoas não vão encher aqui assim, não. Essa não é a minha expectativa. A minha expectativa é eterna. Não é naquilo que as pessoas querem ser satisfeitas. É verdade. Porque se for para satisfazer, irmão, eu encho essa igreja. E aí nós não dependemos de Deus, do Espírito Santo. É verdade, pastor, é. É só abrir. É só oferecer um evangelho superficial, que esse povo vem. Esse povo gosta disso. De um evangelho superficial. De um evangelho que pode tudo. De um evangelho que não tem problema. Não, meu irmão. Essa não é a perspectiva eterna. Essa é a passageira. Essa é a egoísta. Então pensa bem nisso. Jesus disse assim: acumulem para vocês tesouros no céu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. O único investimento que nós fazemos para a eternidade são pessoas. São pessoas. É o único investimento para a eternidade. Deus está falando com você aqui. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Que Ele está curando uma pessoa de um problema no estômago, agora. Ah, pastor, você estava esperando uma manifestação, né? Enquanto você está olhando e ouvindo, Ele está agindo. Gente, isso é lindo. Ele não faz como nós imaginamos. Ele não age como nós pintamos. Ele não segue o nosso formato. Ele já tem um formato. Você está entendendo? Você está entendendo? Amém? E você que estava com esse problema no estômago, está tranquilo. Essa semana pode procurar o médico e manda fazer o exame. Manda fazer o exame. Você vê. Mas pastor, não precisou de mais coisa. Não, irmão. É assim que Ele vai fazendo, que Ele vai revelando, que Ele vai agindo. Você está aqui.
Aqueles que me buscam vão encontrar. Você saiu da tua casa e veio buscá-lo. Você veio adorá-lo, você veio celebrá-lo. Sabe, você veio ouvir a voz de Deus. E aí, irmão, como que Deus fica feliz quando a gente sai, quando a gente se move para estar com Ele, para buscá-lo, para estar na presença dEle. Ah, Deus faz coisas que você não imagina, que você não sente, mas que Ele está fazendo. Você está entendendo? Por quê, pastor? Porque é excelência. Papai, ele trabalha assim, na excelência. É só assim. O investimento são vidas que vamos levar para o céu. Aleluia. Então a segunda coisa para se tornar um cristão por excelência é substituir o pensamento imediatista por uma perspectiva de eternidade, de coisas que são eternas. Aleluia. Você não pode sair daqui hoje, sabe, e simplesmente não ter o seu pensamento transformado. Não, eu tenho que me voltar mais para isso. Pastor, eu estou muito voltado para minhas coisas. Eu entendo isso. Isso é o pensamento do cristão mundano. Mas eu não aceito isso. E você também não aceita, porque você não vai ser conformado. Você tem que ser transformado. E a renovação da vossa mente está na palavra que está sendo ministrada ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E aquela porta que você disse assim, é muito difícil, não tem jeito. Deus manda te dizer o seguinte: não há nada para mim que seja difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, você está duvidando do Deus que você diz que crê. Quando fala que aquela porta é muito difícil e que você não vai conseguir, Ele já te fala. Não há nada demasiadamente difícil que eu não possa fazer. E pastor, e Ele vai fazer? Assim diz o Senhor: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, essa porta vai ser transportada daqui para o outro lado e você vai ver a abertura feita. Você. É você. Você já percebeu que nós gostamos de tudo já mastigadinho? Já percebeu que isso é caro? Você já percebeu que para você chegar no supermercado e querer uma fruta toda cortadinha dentro de um pacotezinho, toda bonitinha, é bem mais caro do que você pegar aquela fruta e comprá-la para chegar em casa, descascar, colocar? Você já percebeu? Mas nós gostamos mais das coisas prontas, para não termos trabalho, mas não imaginamos que aquilo tem um preço. Se você quer as coisas prontas, esteja disposto a pagar por isso. É Deus, irmão. É Deus. Nós queremos, pastor, eu quero que Deus, eu busque em Deus, pastor. Então esteja disposto a pagar o preço. Existe um preço pela excelência. O melhor tem um preço, irmão. E nem todo mundo entra por ele. Terceira atitude, para se tornar um cristão por excelência: pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Pare de pensar em desculpas, irmãos. Pelo amor de Deus. Pensa nisso. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara, que já tinha o ventre fechado, que era velha e que não podia dar um filho. Deus rejeitou as desculpas dela. E Deus Deus rejeitou as desculpas de Jeremias, quando disse que era jovem e que não tinha condições de fazer porque ainda era muito novo. Deus rejeitou as desculpas de Jeremias. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se sente muito velho para fazer as coisas de Deus, ore a Deus para Ele te levar para o céu. Se você se sente muito jovem e não quer gastar seu tempo nas coisas de Deus, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Por que você está perdendo tempo com a religiosidade?
Por quê? Pare de pensar em desculpas. Comece a pensar em uma forma criativa de cumprir aquilo que Deus confiou às suas mãos. Olha aqui para mim, gente, pelo amor de Deus. Ouça o que Deus está falando com vocês. Pare de pensar em desculpas que vai dar. Deus te confiou ministério, Deus te confiou dons, Deus te confiou talentos, Deus te confiou funções no reino dele. E você está colocando desculpas, está pensando em desculpas. Por que as pessoas pensam em desculpas, pastor? Porque é uma forma de aliviar a consciência delas diante de Deus. Eu não fiz, eu não estou fazendo, eu não estou... Sabe por quê, Deus? Por causa disso, Você pensa nas desculpas que você tem que dar e não pensa nas formas criativas que você pode realizar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos para fazer. Meu Deus! Pensa nisso. O que eu vejo de cristãos, irmãos, pastor, olha, eu não posso. É interessante que eles falam para o pastor, para o líder, como se eles estivessem trabalhando para nós. Olha o pensamento mundano do cristão mundano. A cabeça dele é que isso aqui é simplesmente um templo, e que isso daqui é uma obra, e que depende de mim. Então, Deus me deu talento para quê? Deus me deu dons para quê? Deus me confiou uma função para quê? Deus me confiou uma liderança para quê? Deus me confiou vidas para quê? Não. Deus é burro. Me desculpe a expressão. Deus é... Sei, por quê? Porque... Aqui. Deus vai te confiar algo que você não pode fazer? Gente, pelo amor de Deus, para de ficar pensando em desculpas. E as desculpas que você dá, pare de pensar assim, não é para o homem não, é para Deus que você está dando. Porque quem confiou nas suas mãos não foi o homem não. Pode ter vindo através do homem, mas foi Deus que confiou nas suas mãos. Então pare de pensar em desculpas. Ah, pastor, porque eu não pude fazer. Ah, pastor, porque eu não vou fazer. Ah, pastor, porque Deus... Paz, ó. Isso é você e Deus. Sou eu não. Eu sou apenas um simples pastor que Deus me usa para poder confiar alguma coisa na tua mão. Não é a mim que você tem que apresentar as suas desculpas. Porque você me entristece com as suas desculpas. Apresente-as àquele que confiou as suas mãos. Deus vai me entender, pastor. Deus me entende. Deus sabe que eu não posso, que eu não consigo. Esse Deus aí que você está falando é burro mesmo. Ele te deu uma coisa porque sabendo que você não podia. Interessante, né? Deus nos confiou algo que sabia que a gente não podia. Toma isso aqui, mas eu sei que você não pode, tá? Então, eu não entendo, Senhor. Mas se eu me confiar algo que o Senhor sabe que eu não posso. Tudo que Deus confia às nossas mãos é porque Deus sabe que nós podemos. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. E quem está com Cristo pode todas as coisas. Então pare de pensar em desculpas. Pare de apresentar desculpas. Pare. Seja um cristão por excelência. Quem é cristão por excelência não apresenta desculpas, pensa em formas criativas para cumprir aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia! Você sabe o que acontece? É isso. Tanta gente apresentando, pensando em desculpas, qual a desculpa que eu vou apresentar para poder me separar? Qual a desculpa que eu vou apresentar para deixar a liderança? Qual a desculpa que eu vou apresentar para não fazer aquilo? Qual a desculpa que eu vou... Sabe, as pessoas apresentam desculpas, pensam em desculpas para poder fugirem, para poder não fazerem aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Ei, meus amados irmãos, vamos parar de pensar em desculpas e vamos começar a pensar em formas criativas de cumprir o que Deus tem confiado nas nossas mãos. Sejam coisas grandes ou pequenas, não importa quais sejam os tamanhos das incumbências, das missões que Deus confia em nossas mãos. Vamos fazê-las com excelência. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, queridos? Amém? Vamos fazer. Vamos nos entregar. Pastor, eu vou fazer. Não, é com excelência. Eu tiro muitas vezes isso, irmãos, por aquilo que aparentemente não é eterno. Né? Muitas vezes a gente acha que não é eterno. Né? Eu tiro muitas vezes pela obra aqui. Pelo desafio que Deus trouxe a nós. Eu fico pensando, quanta gente apresenta desculpas. E eu vou fazer o quê? Apresente as desculpas. Mas você já percebeu que quando você quer algo de Deus, Deus te apresenta desculpas para não fazer? Ele só tem 3 respostas para você. Sim, não e espere. Sim, vou fazer. Não vou. Espere. Quando ele fala espere, é porque, meu irmão, ele está preparando algo muito grande. Cristão por excelência é assim. Ele não pensa em desculpas para não cumprir. Ele pensa em formas criativas para cumprir. Eu vou cumprir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A Bíblia diz, se você insistir, olha só, presta atenção aqui nesse texto. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você vai perdê-la. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa das boas novas é que saberão realmente o que significa viver. Onde está isso, pastor? Marcos 8:35. O Evangelho de Marcos. Eu vou repetir, pausadamente. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você vai perdê-la. Somente aqueles que põem de lado a sua vida, ou seja, ele pensa no outro. Por minha causa, disse o Senhor, e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Irmão, o que realiza um cristão por excelência é o cumprimento da missão que Deus confiou às mãos dele. Deixa eu contar uma simples história, rapidinho. O tema dela é quem é responsável. Conta-se que numa aldeia, cortada por um rio turbulento, de repente houve um alvoroço. Por quê? Começaram a gritar: socorro! Um menino está morrendo no rio, afogado. E de repente, querido, as mães que estavam mais próximas correram em direção àquela voz que anunciava que um menino estava no rio se afogando. Aquelas mães pensaram: será que é meu filho? E ali havia um rapaz nadador. O que ele fez? Ele pegou uma corda, amarrou uma ponta, amarrou na sua cintura, jogou a outra extremidade da corda na ponta do rio onde estavam as pessoas e mergulhou no rio turbulento. E todos ficaram ali olhando, ver o que queria acontecer. E aquele rapaz nadou, e de repente aquele rapaz socorre o menino, pega o menino e ajuda o menino naquele momento. Todos que estavam à beira do rio aplaudiram o ato heróico daquele rapaz. Salvou o menino. E aí aquele rapaz perguntou assim: puxem a corda. Cadê a corda?
Ninguém havia segurado a corda do outro lado. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Porque cada um pensou que o outro tinha segurado a outra extremidade da corda. Se eu não fizer, ele faz. Se eu não segurar, outro vai segurar. Se eu não for, outro vai estar lá. Você já imaginou isso? O que aconteceu, pastor? Ambos morreram, o nadador e o menino. Perceba. Perceba isso, irmão. Você já imaginou se cada um que está aqui agora à noite pensasse assim: eu não vou celebrar ao Senhor, eu não vou fazer falta, outras pessoas lá. Cada um pensasse nisso, isso aqui estaria vazio. Já pensou? Não, pastor, pois é. Essa é a mentalidade, é o pensamento do cristão mundano. Eu não vou fazer falta. Outro faz, outro realiza. Se eu não tiver, se eu não fizer, outro irá fazer, outro estará lá. Se eu não for na célula, não tem problema. Se eu não tem problema. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos tornar cristãos por excelência. Quando Deus te incumbir de algo, pegue aquilo e faça com excelência. Não espere, não. Alguém vai fazer. Né, pastor? Não sei, filho. Deus confiou a você. Se outro vai fazer ou não. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Como se eu estivesse confiando a você alguma coisa. Pensa nisso. Puxem a corda. Ninguém, irmão, segurou a ponta da corda. Cadê a corda? Porque cada um pensou que o outro iria fazer. Ele fez. É desse jeito que os cristãos mundanos pensam. Muitas vezes pensam até a si mesmo: Deus não precisa de mim para fazer o que Ele quer fazer. Quem te falou isso? Se Deus te chamou, é porque Ele vai usar você. Senão você não estaria aqui. Deus não te salvou para te levar para o céu. Deus te salvou para trazer o céu para dentro de você. E ao trazer, Ele te confiou pessoas, talentos, dons, funções. Confiou uma grande missão. E Ele não a confiou para fazer de qualquer jeito. Vamos cantar de qualquer jeito. Vamos tocar de qualquer jeito. Vamos ensinar de qualquer jeito. Vamos filmar de qualquer jeito. Vamos discipular de qualquer jeito. Vamos fazer a célula de qualquer jeito. Vamos fazer isso de qualquer jeito, porque Deus aceita, pastor, quando é de coração. Principalmente quando é de coração, irmão, é que você vai dar o melhor. Quem não dá o melhor porque não é de coração, é por obrigação. A quem dá o melhor porque o coração está naquilo ali. Você está entendendo, irmão? Amém? Quando você diz assim, eu amo essa pessoa, eu vejo aqueles casais apaixonados, graças a Deus, né? O cara não brinca não, irmão. Brinca não. Se tiver que levar
a sua namorada, seu namorado, sua namorada, 2 horas da manhã, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que levar. Ele vai a pé, ele vai de bicicleta. Não tem medo, enfrenta tudo. Ele está apaixonado, irmão. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de ser assaltado, ele tem medo de nada. Eu vou. É igual aquela mãe feroz que ama o seu filho. Ela não importa, ela fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias acordada, dentro do hospital, do lado da cama, segurando a mão do filho e clamando ao Senhor, porque ela ama. Irmão, quem ama faz por excelência, não faz por obrigação, não faz de qualquer jeito. Não faz não. A coisa é diferente. A coisa é diferente. Aí o pessoal diz, eu amo a Deus, pastor, mas não ama a obra dele. O que é isso? Não tem excelência nisso.